Bora. Faça, coloca essa do Abel, ele falando que o campeonato tá entregue. Mas acho que o campeonato está entregue. Olha, já te disse que não ajudou neste momento ter jogadores fora. Acho que estar nas seleções não ajudou. 7 ou 8 jogadores. Basta ver como eles foram, como eles vieram. Lá jogam de uma maneira, treinam de outra. Alguns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram, como deve ser, porque eu sei como é que funcionam as seleções. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Essa frase aí é interessante. Ele repete essa frase depois, né, o Piero? Que ele vai falar o que... Tem aí também, ele repetindo? Tem. Que aí a gente já emenda tudo. Coloca essa outra fala aí do Abel, que é interessante também. Só essa. Então, não tenho nada para dizer, essa resposta já dei, que estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa. Acho que não somos estúpidos de entender a jogar jogos de 2 em 2 dias como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia tua e dos teus jogadores para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Eu na hora certa vou-vos falar o que é que foi este campeonato. Bom, vamos lá. Vamos por partes. O Abel, ele não dá ponto sem nó, né? Ele não dá. Eu não sei exatamente qual a estratégia que ele está pensando ao falar isso publicamente. Porque a gente pode analisar com vários pontos de vista. Ele pode estar falando, o campeonato está resolvido e o Flamengo se contaminar com isso e dar uma amolecida contra o Atlético Mineiro e tropeçar. Mas acho que é muito pouco. Acho que uma declaração dessa não vai ser o suficiente pro Flamengo tirar o pé ou entrar de salto alto contra o Atlético Mineiro, não acho. Ele pode estar tirando o peso de ter que entrar com uns carabão amanhã contra o Grêmio, na esperança de não um milagre, mas de uma reviravolta improvável. E aí ele já tira o peso desse jogo dele amanhã contra o Grêmio. Porque na hora que sair a escalação, Piero, se você tá disputando o título, se o técnico tá falando publicamente, não, tem campeonato, e ele escala um time reserva, aí os caras vão falar, mas pera um pouquinho, tem campeonato, mas você escalou um time reserva? Ao entregar o campeonato, entre aspas, ele tira essa pressão e ele também pode estar pensando no elenco. O Piquerez ontem falou mais ou menos isso. Falou, o campeonato tá realmente muito difícil. E tá canalizando todas as energias do elenco. Fala, galera, é o seguinte, a gente ganhando a Libertadores tá bom pra caceta. Tá bom pra caceta. Então, assim, deixa comigo. Eu vou escalar quem eu quiser aqui. Ganhem a Libertadores. Eu tô tirando o peso de vocês, de ter que entrar na... Então, assim, pode ser analisado de diversas formas. Mas eu tenho 2 detalhes para falar sobre essa declaração, Piero. Eu não acho que o treinador do Palmeiras, de um time grande como o Palmeiras, que tem o elenco que tem, que tá disputando um campeonato que já teve algumas reviravoltas e tal, eu não acho que seja positivo nunca você falar que tá resolvido pro outro lado. Não acho, né? Pô, tem campeonato, matematicamente tem. Então, enquanto tiver chance, eu acho que ele tem. Né, o Palmeiras é muito grande pra você entregar assim. E a outra é o seguinte: o campeonato tá entregue. Uma coisa é o que ele tem que falar. A outra é que o campeonato tá entregue. É muito difícil uma reviravolta. Muito difícil. É muito mais fácil, por exemplo, o Flamengo ser campeão amanhã do que ter uma reviravolta. Eu vi aqui até alguém falando no chat, agora eu perdi o nome. É mais fácil o Palmeiras terminar a rodada em terceiro do que terminar a rodada a 1 ponto do líder. Perfeito, perfeito.
Perfeito. O Cruzeiro joga nessa rodada de meio de semana fora contra o Ceará. Existe muito mais. Hoje, pra mim, a possibilidade é maior do Flamengo, do Palmeiras terminar em terceiro do que numa reviravolta. Então, assim, eu entendo que matematicamente o campeonato não esteja resolvido, mas futebolisticamente, pelo que a gente tá vendo, tá resolvido. Eu só realmente espero que esse negócio, que o entregue significa de fato acabado, e não entregue no sentido de o sistema entregou um título ao Flamengo, e eu vou falar daqui a pouco o que eu acho desse campeonato, porque existiu uma manipulação. A gente ainda vai chegar lá. O que eu não duvido, porque é um pouco do padrão do Abel e da comissão técnica dele, muitas vezes quando derrotado ou quando sem alternativas, jogar para um sistema influenciando contra o Palmeiras. Eu espero que ele não faça isso, mas eu suspeito que ele está dando a entender, pelo menos, que ele vai falar alguma coisa sobre algo fora do campo ao final do campeonato. Essa é a minha percepção. Sem dúvida. Sem dúvida. Alguém lembrou aqui, corretamente, que o Abel fez algo parecido com o Botafogo, né? Falou, não, o campeonato tá resolvido, tal, o Botafogo deu uma balançada. Só que assim, tinha muita coisa ainda pra rolar naquele campeonato. Tinha muito tempo ainda pra uma reviravolta. Eu acho que agora é uma situação diferente. Ele pode estar usando a mesma estratégia, provavelmente até esteja. Mas eu acho que as situações são diferentes de uma maneira bem considerável, né? Porque tem pouco tempo pra acabar o campeonato. O campeonato acaba daqui a alguns dias. Sobre essa história dele falar, eu vou contar, um dia eu vou contar o que aconteceu nesse brasileiro, vou falar na hora certa e tal. Isso aí é o seguinte, gente, isso aí parte de um incômodo muito grande do Abel com essa narrativa que muita gente está utilizando de que, o Palmeiras ganhou 15 pontos, o Palmeiras ganhou 16 pontos, o Palmeiras deram 17 pontos pro Palmeiras e tal. Ele tá muito incomodado com essa história. Muito incomodado. Porque nós tivemos erros de arbitragem, sim, nesse campeonato. Tivemos erros de arbitragem a favor do Palmeiras, sim, nesse campeonato. Mas a gente também teve erros contra o Palmeiras. O Abel, eu tenho certeza que quando ele for falar, ele vai falar que nos 2 jogos contra o Flamengo, o debate foi de que o Palmeiras foi prejudicado nos 2. Perdeu os 2, é verdade. Mas ele vai poder ter essa narrativa. Eu não vou entrar nessa agora, porque vocês sabem o que eu penso de arbitragem. Eu não acredito em complô, eu não acredito. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, tiver uma reviravolta, não vai ser por causa da arbitragem. E o Flamengo, que provavelmente será campeão brasileiro, não será por causa da arbitragem. Toda hora, cara, tem erro de arbitragem. Toda hora. Mas nesse campeonato foram jogos a mais que teoricamente foram decididos a favor do Palmeiras. Tá bom, mas no outro também é a favor do Flamengo, do Corinthians, Assim, eu não gosto dessa história de complô. Não gosto. A arbitragem é ruim, ela é ruim pra todo mundo. O Flamengo tem direito de reclamar em vários jogos do seu time e do Palmeiras. O Palmeiras tem direito também a reclamar em alguns jogos. E todo mundo, no final das contas, tem direito de reclamar. Porque a arbitragem é ruim. Ela é péssima. Mas eu não gosto desse ponto. Eu acho que nisso, se é isso que ele tá pensando, eu acho que ele tem razão. Porque ficou uma sensação de que se o Palmeiras fosse campeão, era por causa da arbitragem. Como se os caras não tivessem que entrar em campo, não tivessem que jogar, que batalhar. Toda rodada é complicada no campeonato. E ao falar isso, o Abel tira bastante do peso da atuação do time, né? Por exemplo, nós estamos aqui falando de Palmeiras e Fluminense há algum tempo e não falamos ainda da péssima partida que o Palmeiras fez. Do momento péssimo que o Flaco tá vivendo e que ele foi publicamente falar do Flaco, porque tem alguma coisa ali. É sinal de que ele já tentou internamente, que ele já conversou com o Flaco
e não deu certo e ele jogou na coletiva. Ó, ele não tá mais fazendo aquilo que ele tava fazendo. Muita gente disse que ele voltou da seleção argentina achando que era o Messi e tal, e aí começou excesso de confiança, né? Não tocar a bola, querer resolver sozinho e tal. Tá num momento ruim o Flaco. Tá num momento ruim. A galera lembra aqui da situação do Bruno Henrique também. Pode ser que isso seja parte do discurso do Abel no dia que ele resolver falar. Pode ser. Mas aí tem o acordo lá do Vitor Roque. Gente, o futebol brasileiro, cara, ele é envolto em situações, sabe, suspeitas e tal. Mas eu não acredito em complô. Eu sei que tem a galera, mas o Palmeiras só foi ajudado e tal. Pô, o Palmeiras teve que jogar 100, 200 caras. Uma partida bem difícil, no meio de uma data FIFA. E que ele aceitou porque não tinha outras datas. Então, assim, no final das contas, Piero, todo mundo tem razão pra reclamar. E aí vai ser no... mas esse aqui pode reclamar um pouquinho mais, porque esse aqui não sei o quê, porque esse aqui não sei o quê. E essa é informação, isso tá incomodando muito o Abel. Essa história de falar que deram 15 pontos, deram 16 pontos, como se alguém, essa é a interpretação dele, como se alguém tivesse assinado lá um regulamento, falou, ó, dá 15 pontos aí pro Palmeiras. E ele entende que não foi dessa forma. E tem a malandragem do que você falou aí, né? Você gira o foco da história, né? Daqui a pouco eu vou falar o que eu acho desse campeonato. O campeonato tá entregue. Você muda a narrativa em relação ao que aconteceu no jogo. É verdade, André. Porque o Fluminense foi melhor. O time que mereceu, entre aspas, sair vitorioso do Allianz Parque era o Fluminense. O Fluminense jogou melhor do que o Palmeiras e sem Thiago Silva, sem Lúcio Acosta, 2 dos melhores jogadores do time. É um momento bem tenso, assim, do Palmeiras. E, cara, se o palmeirense que pode ficar chateado, mas quando o assunto era o Botafogo, e a imprensa em geral apoiou muito, quando o Textor chegava com aquele negócio da Good Game e ele não tinha prova nenhuma, era só a questão da inteligência artificial, lá da análise dos jogos, e a gente criticava aqui, tudo bem você falar que tem manipulação, tem a prova, tendo a prova, tamo junto, pô, seria um escândalo maravilhoso, né, pra gente resolver o futebol brasileiro. E aqui é a mesma coisa. Eu não gosto desse negócio, sabe? Daqui a pouco eu vou falar o que eu acho desse campeonato. Quase que minimizando, sabe? Quase que dando uma justificativa. Ó, eu perdi. Mas, cara, se você analisar bem, vocês vão entender por que a gente perdeu. Não é assim que funciona, não, cara. Então, do mesmo jeito que ele tem o direito de se sentir mal porque estão falando que o time dele ganhou não sei quantos pontos, ele também não tem o direito de levantar uma suspeita do tipo, ó, vocês estão falando que eu ganhei 15 pontos, mas tem que ver aí direito, tá? Então, no final das contas, cara, tá todo mundo jogando pra um discurso extracampo que, por enquanto, ele não se sustenta. O que a gente sabe é que as arbitragens estão péssimas pra todo mundo. Então não adianta um colocar só pra um, só pra outro. Não adianta, não adianta. No final das contas, o futebol ainda tá sendo decidido pelo que acontece em campo. Ah, mas fulano não deveria estar em campo. Ok. Ah, mas fulano não deveria estar... Mas o árbitro não tá pegando a bola com a mão, colocando lá dentro do gol e dando gol pro outro time. Os jogos ainda estão acontecendo. Agora, precisamos sim melhorar a arbitragem, precisamos ter mais transparência no STJD, precisamos ter uma série de coisas, precisamos melhorar o calendário. Alguém falou aqui, mas o Palmeiras assinou o calendário. Sim, divulgou nota parabenizando o calendário. Sim, naquele momento... parabenizava a alteração das datas da Copa do Brasil, que seria só lá na frente e tal. Mas teve que jogar uma partida que acabou se tornando decisiva justamente sem um monte de jogador no meio da data FIFA. O Flamengo também jogou. Mas era um jogo mais fácil. Mas também teve que jogar. Então, cara, no final das contas, o futebol brasileiro é que precisa ser reformulado, né? Você acha que ele renova com o Palmeiras, André? Não sei, cara. Ele falou algumas vezes, já que se não tiver título na temporada, ele não renova, né? Então... E ele tem aquela frase que pós o jogo do Corinthians, quando o Palmeiras embala uma sequência, que tem um momento de alegria, que ele fala, beleza, mas o que aconteceu ali tá guardado, registrado, que são os protestos, né? As críticas e as ofensas que ele recebeu no Allianz. Enfim... Não sei até que ponto ele vai trazer isso à tona pra uma renovação ou não. Mas ele falou isso em coletiva, né, André? Ele falou. Esse momento eu tenho guardado comigo.
O que isso significa, eu não sei. Ele foi muito cobrado de uma maneira que eu acho ali até que bem injusta. Mas vamos registrar. O futebol do Palmeiras está num momento muito pobre e as críticas são bem merecidas. O Fábio resumiu bem a história. O Fábio, goleiro do Fluminense, resumiu bem a história conversando lá com os jogadores. Com os torcedores do Palmeiras atrás do gol. Pô, vocês estão enchendo o meu saco? Pô, nós ganhamos do Flamengo, cara. Nós tiramos 3 pontos do Flamengo, aí vocês não ganham do Vitória, vocês não ganham do Santos e a culpa é minha.